A missão da igreja. Nós precisamos estar lembrando a nós mesmos qual é a nossa missão. Qual é a nossa missão como igreja de Jesus aqui na terra? E eu quero fazer uma leitura em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo de número 1. Para nós falarmos um pouco sobre a missão da igreja. Efésios, capítulo 1, verso 3 ao 14. Diz assim a palavra de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção do Filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto a do céu como a da terra. Nele, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Deus abençoe essa passagem em nossos corações. Irmãos, o texto que temos lido hoje à noite nos dá conta de que a missão da igreja estava no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. Nós estamos no ano de 2010 e ainda se discute qual é a missão da igreja do Senhor Jesus. Mas o que é extraordinário aqui nesse texto é que antes da fundação do mundo, Deus já sabia o seu nome. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia que você estaria sentado nesse banco aqui hoje à noite, e Deus já tinha no coração um plano para a sua vida. Desde que eu vejo esse estudo, qualquer coisa, Deus já conheceu você. A missão da igreja não foi descoberta por teólogos desocupados, mas a missão da igreja nos vem do próprio coração de Deus. Não é novidade, é de antes da fundação do mundo. Veja nessa parte. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, antes da fundação do mundo. Meus irmãos, Deus sempre quis ter um povo todo seu, lavado pelo sangue do Cordeiro, e um povo zeloso de boas obras. Antes mesmo de Deus criar qualquer estrela nesse céu, Deus já tinha planos para a sua igreja.
Deus já sabia que dificuldade você enfrentaria aqui na terra. Deus já sabia os tropeços da sua criação. Deus já sabia tudo sobre a sua igreja, sobre a sua vida. Você rapaz, você moça, você homem, você mulher, você não dá susto em Deus. Ninguém consegue dar susto em Deus. Deus já sabia. Mas lá no Gênesis diz que quando Deus criou o homem, Deus deu a esse homem a responsabilidade de administrar o universo criado. Deus criou tudo e no sexto dia criou o homem. Deus tem ordem. Hoje é diferente. Hoje faz o primeiro homem e depois resolve onde vai colocar o homem. É uma verdadeira confusão. Mas Deus tem ordem. E depois Deus deu autoridade a este homem. Nós conhecemos a história. Até o dia em que esse ser criado julgou que seria capaz de administrar o mundo sem a ajuda de Deus. Ele sabia fazer as coisas. Ele sabia tomar decisões por si próprio. Essa foi a ruína do homem. Ouviu a serpente, a voz da serpente, e caiu em desgraça diante do Criador. Meus irmãos, ouça uma coisa nessa noite: Deus não criou o mundo com prostituta de beira de praia. Deus não criou o mundo com ladrões. Deus não criou o mundo com drogados. Deus não criou este mundo com AIDS. Deus não criou este mundo com crianças na rua. Deus não criou este mundo com pessoas passando fome. Esse mundo aí é um mundo deturpado pela entrada do pecado. Este mundo aí é um mundo que sofre o peso da pata do diabo. A história deste mundo é trágica. O mundo é um cenário de morte, tragédia, é muita dor, é muito sofrimento. Mas um dia Deus fez uma promessa de que levantaria a raiz de Davi, o leão de Judá, que esmagaria definitivamente a cabeça da serpente e que traria este mundo de volta para si. Levantaria um reino eterno e reconstruiria o mundo e traria o universo de volta para casa. Essa foi uma promessa. E Deus começou a preparar o caminho para que essa promessa fosse cumprida. E na plenitude dos tempos nasceu um nascido de mulher, que veio e esmagou a cabeça da serpente, e foi nessa de morte